Estado do Rio de Janeiro. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira, dia 26 de dezembro. Hoje daremos destaque às ações da Águas do Imperador em Petrópolis. O governador do estado fez um balanço das ações realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. E após o Natal, as lojas novamente ficam cheias, mas em muitos casos para a troca de presentes. E dados da pesquisa realizada pelo Colégio Botarial do Brasil apontou que os divórcios caíram 10% este ano, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Em seus últimos dias na presidência, o governo federal criou o Sistema Nacional de Logística Reversa de Embalagens de Vidro, com o objetivo de aumentar a reciclagem do produto. E o Serviço de Atendimento de Urgência de Teresópolis realizou mais de 5.000 atendimentos em 2022. Notícia e informação avaliando os serviços na cidade imperial. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, muito boa tarde para você. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate começando hoje, pós-Natal. Muita gente em casa, alguns já de férias, mas o nosso compromisso de trazer para você aqui sempre assuntos relevantes continua nessa reta final de ano. E hoje a gente vai abordar um tema muito importante. Para você ter uma ideia, o estado de Minas Gerais é a caixa d'água do Brasil, vamos dizer assim. Só que a vazão de água doce está muito acima da recuperação dessa água. Além disso, vamos abordar o saneamento básico, o tratamento de esgoto, como que esse serviço tem sido feito em Petrópolis. No programa de hoje, vamos conversar com o João Henrique Tibiriçá, que é o diretor da Águas do Imperador. João, boa tarde para você, seja bem-vindo ao Correio Petropolitano Debate. Boa tarde, Richard, muito obrigado pelo convite. Bom, João, a primeira coisa que a gente pode falar primeiramente, você assumiu o cargo há pouco tempo, quais que estão sendo os desafios durante esse ano de 2022, agora como diretor? Eu cheguei aqui no dia seguinte da tragédia, da chuva de 15 de fevereiro, né? Então, assim, eu acho que o primeiro grande desafio foi recuperar o sistema que tinha sido avariado. É óbvio que eu tive uma ajuda imensa do Márcio Salles, antigo diretor, não teria nem condições, não conhecia nem o sistema para saber como atuar, quais eram os pontos importantes, mas é uma coisa que foi assim, que me impressionou muito ouvindo do Águas de Nova Friburgo, que é uma outra concessão do grupo lá em Nova Friburgo, foi a capacidade de recuperação do sistema. Em menos de 48 horas, todas as localidades que tinham sido atingidas, que tinham tido redes interrompidas, o sistema já estava distribuindo água. Somente naqueles locais realmente que você não tinha acesso, que demorou um pouco mais. É fundamental essa retomada da água para as pessoas, né? É o conceito básico ali, até para poder fazer alimentação, enfim. A gente viu muitas pessoas distribuindo quentinhas, né? Até justamente porque em alguns pontos você não conseguia ter esse acesso. E aí, lógico, os motoboys também foram muito importantes nesse caso. Bom, e João, desde fevereiro até hoje, dezembro, qual que é o balanço que você faz desse início do seu trabalho aqui em Petrópolis? Alguma peculiaridade em relação a Nova Friburgo, por exemplo? Existe algum ponto mais estratégico que tem que olhar com mais atenção? E de alguma forma a tragédia amplia o campo de visão para o trabalho da Águas do Imperador hoje? O Nova Friburgo e Petrópolis têm uma semelhança muito grande em relação ao relevo, né? Então as dificuldades que eu enfrentava lá são as mesmas dificuldades daqui. Mas Águas do Imperador, ela está, inclusive, foi a primeira concessão do grupo, ela está agora dia 1º de janeiro comemorando 25 anos de concessão, então ela já tem um sistema bem robusto. É óbvio que você tem que fazer os investimentos para atender o crescimento vegetativo,
investimentos em estações de tratamento de esgoto, que a gente tem aí previsto aí, a ET Itaipava e a ET Itamaraty, lá na região do túnel, Cobacinha, Humberto Rovilhate, Cascadinha. Então, eu acho que, assim, é uma concessão isso. Você tem aqueles investimentos constantes para garantir o crescimento da cidade e que o atendimento seja sempre de uma forma plena, né? E como que estão esses andamentos? A gente sabe que são investimentos altos, obviamente, que levam tempo para ser realizados, mas qual a necessidade de se criar uma estação de tratamento de água e também para o saneamento básico para as pessoas, até porque a gente sabe que, caso isso não ocorra, isso acaba se tornando um problema de saúde pública, esgoto aberto, enfim. A ONU tem um dado, né, que para cada dólar que você investe em saneamento, você tem um retorno para a cidade, né, de 4 dólares, em termos, exatamente o que você falou, na saúde, na diminuição de doenças de veiculação hídrica e todas as outras coisas que um saneamento afeta. Perda de trabalho, pessoa que falta o trabalho por causa da... Então, esse PIB, né, que gira em torno de um bom saneamento, tem essa equivalência, né? Mas aqui as Águas do Imperador, ela está no ranking nacional dos NIS, né? Ela está 26ª em termos de saneamento do Brasil e a segunda do estado, né? Perde para Águas de Niterói, que também faz parte do grupo Águas do Brasil. Inclusive, Niterói tem bons exemplos em relação, não só à água, mas até mesmo de limpeza das ruas, enfim, até a população, inclusive, ajuda em alguns critérios para que esse ranking seja alto. E pergunto então, João, em relação, por exemplo, a essas unidades de tratamento, queria que você explicasse para a gente como que funciona, para quem está em casa saber o que vai mudar a partir do momento em que uma ET é instalada na região em que ela vive. Não, quando você tem uma estação de tratamento de esgoto instalada na região, aquele esgoto que normalmente era coletado e afastado e despejado in natura no rio, ele é coletado e levado para a estação e lá ela sofre todo o processo de tratamento e a água, o afluente que você despeja, está de acordo, tem matar a natureza, né? Preservando os rios, que é a coisa mais importante, né? Se você começasse a poluir o rio, que é a sua fonte de recurso para a água, você, no final das contas, você não teria onde buscar uma água para distribuir, né? Inclusive, você tocou num ponto importante, existe, na verdade, ano passado foi criado um termo de cooperação técnica pela Câmara dos Vereadores, do Fred Procópio, na época era ainda o presidente da Câmara, junto com a Condep, também incluindo a Águas do Imperador, em relação à despoluição do rio Piabanha. Você chegou a ter ciência sobre esse termo de cooperação técnica? Não, eu tive ciência, e a ET Itamaraty vem de encontro a isso, né? Ela vai captar toda aquela região que despeja no rio Piabanha, né? E, João, a gente, lógico, sabe que, às vezes, principalmente depois da tragédia, muitos questionamentos são comentados, as pessoas vão colocando pelos perfis, nas redes sociais, mas até como uma forma de esclarecimento para a população. A questão daquela tubulação no rio Coronel Veiga, ele não interfere para a vazão do rio, ele não interfere para alagamentos, porque a gente ouviu muito isso dos moradores, Então, acho que para encerrar mesmo aquele assunto, falar o que é, o que não é, como que se interfere ou não interfere na vazão, vamos dizer. Não, Richard, foi muito bom essa tua colocação, que aí a gente pode esclarecer para a população, né? Essa tubulação lá que fica lá no Rio Quitandinha já foi até objeto de inquérito civil movido pelo Ministério Público Estadual, e o próprio GAT, que é o corpo técnico, chegou à conclusão, tem um relatório onde conclui que aquela tubulação não interfere na vazão do rio. Então, para você que está em casa, entender, a vazão do rio não sofre nenhuma interferência em relação à tubulação que ali está. E a gente, lógico, fala isso, questiona isso justamente para trazer essa explicação, para trazer transparência para você que está acompanhando
e saber se de fato interfere ou não interfere. Mas voltando ao assunto do saneamento, João, a gente sabe que foi divulgado recentemente, inclusive, os dados em relação ao saneamento aqui no país, né? Queria que você falasse um pouco sobre ele, teve até um marco do saneamento também. Isso, foi uma esse marco regulatório, ele pode realmente ampliar aí o saneamento básico, levar de alguma forma mais saúde também para a população? Com certeza. Essa que foi o marco regulatório, ele estabeleceu metas para todos os municípios, né, até 2033, né, que é o atendimento de 99% da população urbana com água tratada, né, e 90% com coleta e esgoto tratado. Hoje nós já estamos aqui no município de Petrópolis, a gente já tem, essa meta de água já é atendida e estamos fazendo esses investimentos para atender, que hoje a gente está com 88%. Então, eu pergunto o seguinte, qual que é a diferença do esgoto tratado e do esgoto coletado? Na conta de água tradicional a gente recebe, você que recebe em casa, existe essa diferença. E como que também a pessoa pode solicitar serviço? Ela pode solicitar serviço? É um trabalho que é feito depois dessa instalação, por exemplo, da estação de água, de tratamento de água? Como que funciona esse processo? O processo se você tem uma rede onde coleta e afasta o esgoto e ela não é levada para uma estação de tratamento de esgoto, você tem, no nosso contrato, a gente tem a tarifa de cobrança de coleta e afastamento, que é aquela coisa que você tira o esgoto da frente da casa da pessoa, né? Aí quando você tem uma estação de tratamento, que esse esgoto é conduzido para uma estação de tratamento de esgoto, aí você tem a cobrança da tarifa cheia de esgoto, que a gente fala, né, de coleta e tratamento. Entendi. E esse serviço ele pode ser solicitado, por exemplo, pela população? Não, esse serviço é o seguinte, quando você instala a estação de tratamento de esgoto, aí você está tratando, aí você passa a cobrar. Entendi. Entendeu? Enquanto eu não tiver, você só cobra coleta e afastamento. Entendi. Em relação ainda ao marco regulatório, como que você vê a ampliação do saneamento básico aqui no país? A gente sabe que a estimativa é de 90%, mas 10% da população ainda seriam aí, em média, 20 milhões de pessoas. Você acredita que ainda tem que avançar mais essa pauta e, de alguma forma, uma conscientização também da população? Porque esses 10% ficariam com as soluções individuais, né? Só para você uma concessão, uma autarquia municipal não vai fazer a rede de esgoto até lá, mas ela vai ter uma solução individual dela. E, João, outro ponto que a gente esclarece aqui, muito importante em relação aos rios de Petrópolis. A gente sabe que os rios passaram agora, né, até por questões de desassoreamento, enfim, e é muito complicado quando a gente fala, por exemplo, do rio Quitandinha ali, principalmente no trecho da Coronel Veiga, porque ele sempre alaga, e, enfim. Mas, de alguma forma, a Águas do Imperador também atua para ajudar, de alguma forma, para o fluxo aqui em Petrópolis dos rios, para a diminuição da poluição da água, porque a gente vê que isso acaba impactando muito quando principalmente chove bastante na cidade, e é uma preocupação imensa para o petropolitano, principalmente agora com a chegada das chuvas. Esse é um ponto que eu acho assim, importante falar, que nem você falou, acho que a educação ambiental é crucial para a gente tentar diminuir esse efeito nefasto que tem quando vem uma chuva forte aqui em Petrópolis, né? Que é a questão do lixo, né? Aquela coisa de não jogar o lixo no rio, que a gente tem lá na ET Quitandinha mesmo, a gente retira toneladas e toneladas de lixo que ficam ali no nosso gradeamento, que a gente retira antes de... E que isso é vamos dizer, uma grande contribuição para não ter um alagamento mais à frente, né? Jusante. Seria, de alguma forma, talvez, da prefeitura, ou até uma iniciativa, talvez, da Água do Imperador, para a conscientização da população? Falta, talvez, um pouco disso também em relação à conscientização, para que a população saiba que o ambiente em que ela joga aquele espaço é o ambiente em que ela vive.
E isso vai trazer consequências futuras, principalmente quando vem uma chuva? Eu acredito, não tenho problema, mas com certeza a prefeitura, através da Condep, tem esses programas de conscientização ambiental, e a gente já trabalha, já teve assim, acho que nesse ano lá no Rio Arara, a gente faz parte, ajuda a limpeza dos rios, que tem aquela mobilização do pessoal, da ONG, a gente está sempre pronto a atender, inclusive também junto com a prefeitura e com o pessoal da Condep. E, João, em relação, aí voltando para o marco regulatório, a gente sabe que 90%, você comentou, algumas questões são individuais e tudo mais, e em Petrópolis, por exemplo, existe uma expectativa aí, ou nada, sem problema, ou então em relação até uma previsão para a conclusão dessas obras, como que está o planejamento para 2023 e para as ações aqui para a cidade? Então, a gente tem, a nossa expectativa é que até final de 2024, a gente tem a ET Itaipava concluída, operando, e a ET Itamaraty já está em processo de estudo, de contratação da empresa que vai fazer o estudo das redes, né, para conduzir o esgoto. E a gente imagina que, se tudo correr bem, final de 2025, primeiro semestre de 2026, a gente tenha possa ter concluída a ET Itamaraty. Em relação a essa conclusão, de que forma, quantos habitantes, existe uma estimativa, talvez, de quantos habitantes seriam beneficiados? Isso eu vou ficar te devendo, Richard, porque é muita coisa também, né? Não, mas o importante é que mas é uma área grande de abrangência, tá? As duas estações de tratamento de esgoto. Essa é uma obra, então, para 2026, a de Itaipava um pouquinho depois? Um pouquinho antes. Um pouquinho antes, Itaipava? Um pouquinho antes. 2024, talvez? Bom, a gente fica aqui na esperança, então, na conclusão desses dois pontos importantes. Um outro ponto importante, talvez, da gente comentar aqui, o João, a gente ressalta, ele entrou há pouco tempo, mas esse é um processo que já tem se estendido há algum tempo. A gente lembra que a concessão da Águas do Imperador foi criada aqui em Petrópolis em 1998, quando foi assinado, o João até comentou, vai fazer aí agora 25 anos de concessão. Nesses 25 anos, João, a gente, inclusive, tem noção, mas pela vivência também, e para trazer para o petropolitano, existe uma tarifa social. Como que essa tarifa social funciona? Como que o petropolitano pode fazer parte dessa tarifa social? Qual que é o objetivo dela? Não, o objetivo da tarifa social, como o nome já diz, né, é para atender com uma tarifa mais módica, né, as pessoas que realmente precisam. Então, tem os critérios lá, que está no cadastro único, e isso eu acho que é só procurar, ver no site da empresa, ou procurar também na Secretaria de Assistência Social. Eles vão saber dizer quais são os passo a passo para você fazer, candidatar, né? A ser ter esse beneficiário da tarifa social. A gente comenta isso, a gente só ressalta, lembra para você que está nos acompanhando, existiu uma comissão que foi feita lá na Câmara dos Vereadores que apontou isso, sobre essa tarifa social. Existiam alguns pontos, por exemplo, de acordo com o contrato, eram para ser 10 mil, tinham 3 mil, mas é necessário a gente ressaltar que precisa de uma documentação, precisa de comprovação. Então é necessário que você que está com dúvida em relação a esse serviço, pode procurar a nossa central de atendimento. Pode procurar na loja, e eles vão dar toda a informação que é necessária para a pessoa se candidatar a ser um beneficiário da... Para você que está em casa, essa tarifa social, ela concede 50% de desconto na conta de água, né? Com o seu consumo ali, óbvio que o consumo ele é variado, vai depender de acordo com o consumo seu, mas concede então esse valor de 50% de desconto. Como que é calculado o consumo da água aqui em Petrópolis? Eu acredito que seja padronizado, talvez, existe alguma coisa, um padrão para calcular o gasto? Eu vou dizer até
assim, acho que o habitante, o petropolitano, tem um uso muito consciente da água, né? Porque você vê ali os dados do SNIS que diz que o consumo médio no Brasil está 153 litros por habitante dia, né? E aqui a gente está com 97 litros. Então ele já vem fazendo um uso consciente que é o certo, né? Sim. Sem desperdício. Fundamental, né? Para a gente trabalhar essa questão de meio ambiente, né? De preservação. Perenidade, né? Perenidade do... E a gente vê aí, pergunta até para você, João, então, em relação a isso, a grande pauta esse ano foi a COP também 27, que teve há pouco tempo, trata muito dessas questões de poluição, né, de reutilização dos recursos naturais que temos. Qual que é a sua visão em relação aí a modo do país, vamos dizer assim, para o uso da água? 150 litros ainda é muito. A gente sabe que tem uma preocupação muito grande com a disponibilização da água potável, né, utilizada para a população. Existe uma meta no marco regulatório, se eu não estou me enganado, tá? Depois acho que é chegando a 125 litros, 115. Agora eu estou, diz que para habitantes seria o considerado ideal, né? O ideal para o Brasil, né? Tendo ali 150, está um pouquinho acima. Isso, né, é a média do país. Dá para diminuir com algumas questões simples, viu? Exemplo delas, na hora que vai escovar o dente lá, fechar a torneira enquanto você escova os dentes. Na hora de tomar banho, vai se ensaboar, fecha um pouquinho o chuveiro lá. Lavar o carro, bota no baldinho, em vez de ficar com a mangueira. Eu vou falar uma coisa para vocês que estão nos acompanhando. Me dá muita agonia ver, a pessoa vai lavar o carro, pode lavar, o direito é dela, tem que lavar mesmo. Mas deixar aquela mangueira aberta ali direto e aquilo vai jogando água, é desesperador. Tem alguns exemplos aqui perto da nossa emissora, não vou citar quais são, mas olha, é preocupante, viu? É muito preocupante. A gente tem que ter aí sim um olhar muito atento para essas questões em relação à água, porque é muito complicado. E isso, lógico, afeta as gerações futuras, né, João? Então, é um trabalho não só, por exemplo, da Águas do Imperador, mas da Prefeitura e da população também. Da população principalmente, né? João, a gente está chegando aqui a 22 minutos de entrevista. Eu queria só ressaltar aqui para quem está nos acompanhando, o contrato da Águas do Imperador ele segue vigente até 2048, foi realizado... 42? 42. 42. Então, até 2042 foram assinados alguns termos aditivos que estenderam essa concessão. Essa concessão, João, você pretende, durante pelo menos a sua gestão, o que você pretende fazer aqui em Petrópolis para ampliar o serviço aqui na cidade e levar um melhor serviço de qualidade? Bom, se eu conseguir manter o que o Márcio Salles já vinha fazendo, acho que já vai ser um grande feito. Uhum. Porque acho que o Petrópolis, dentro do estado do Rio, sendo já considerada a segunda melhor serviço de saneamento, acho que já é um grande marco, né? Só perdendo para uma outra, para a Águas de Niterói do grupo. Mas é aquilo que eu te falei, Frank, a gente tem esse investimento nessas estações de tratamento de esgoto. Acabamos de fazer a estação de tratamento de água de Araras, que garante uma segurança hídrica para o município. Então, esses investimentos vão ser sempre direcionados aos locais onde a gente entende que há maior necessidade. Hoje, em termos de água, era muito mais pela segurança hídrica, porque em vez de atendimento, porque atendimento a gente já atende. E esgoto a gente está com essas metas aí de fazer essas estações. Para a gente finalizar, só porque me surgiu a curiosidade, existe talvez um mapeamento, um estudo que vocês fazem aqui em Petrópolis para a distribuição, por exemplo, de água, para talvez a instalação de uma nova unidade? Não, você sempre faz um estudo da capacidade de produção que você tem no local e qual é o crescimento que aquele local está tendo, né? Isso é o vetor que vai te dizer onde você vai direcionar os seus investimentos. Né? Entendi.
Alguma outra informação importante que talvez a gente não tenha comentado, que você gostaria de ressaltar, João? Eu acho que é assim, que nós, da Águas do Imperador, também fazemos o trabalho interno de economizar água, porque um índice alto que tem no Brasil é da perda na distribuição, né? Que é aquilo, é o transporte da água, o que você perde de água quando você sai da estação até chegar na casa do cliente. Então a gente tem um programa, um investimento que o grupo faz em várias concessões, que tem o nome Programa Água de Valor, para reduzir as perdas na distribuição de água. Então isso acho que já é uma grande contribuição que o grupo todo faz também para a natureza. Quer dizer, que o ideal seria o seguinte: eu saio 1 litro da minha estação, chega 1 litro na casa do Frank. Não é assim, a gente sabe, mas o aceitável que o marco regulatório está preconizando você tem uma perda de 25% na distribuição. Então, se chegaria a 750 ali, vamos ter exemplo. Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Tá certo. Bom, para você que está nos acompanhando, esse é o diretor da Águas do Imperador. João, obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite. As portas aqui estão sempre abertas. E a gente faz um rápido intervalo, volta daqui a pouco. Ainda tem muito tema para a gente abordar aqui. Intervalo é rapidinho, a gente volta aqui. No Sesc RJ, os desejos de Natal se realizam o ano inteiro. Lazer, bem-estar, cultura, educação e assistência para quem mais precisa. Vem viver essa magia. Natal Sesc, uma festa de luz e música para toda a família. Com caravana Sesc, cantata, decoração natalina e muito mais. Confira a programação da sua cidade. Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. De recomeço e de iniciar novas metas. As celebrações nos fazem lembrar dos momentos vividos durante o ano e tudo aquilo que desejamos para este novo que está por vir. As festas de fim de ano nos fazem lembrar que não importa quão difícil foi o período ou quanto ele demorou a passar, sempre há uma oportunidade de recomeço. Tempo de aproveitar e agradecer por tudo que foi conquistado. É tempo de reacender os sonhos, recuperar o tempo perdido e começar uma nova história. Fim de um ciclo e o início para novas oportunidades. Que o seu ano novo não seja um ano novo de novo, mas seja um ano com muitas novidades. Cuide dos seus, esteja ao lado deles, porque o mais importante não são as coisas, mas sim as pessoas. Sensacional! Estamos aqui para desejar para vocês ótimas festas, mas acima de tudo eu queria desejar para você que você fique com aquele sentimento de solidariedade que nós aqui na cidade tivemos esse ano todo.
Eu quero que ele se estenda para o ano que vem inteiro. A gente sabe que foi um ano muito duro aqui para a nossa cidade. E que esse sentimento de solidariedade, companheirismo, se estenda para você em 2023. Que as festas sejam abençoadas e o ano de 2023 de muita luz, paz, energia e dinheiro no bolso. Isso aí é bom. Que o ano termine com muita união e reflexão e que 2023 seja um ano muito produtivo para todos. Um novo ciclo se encerra. Que nós possamos seguir firmes com os nossos propósitos, com muita coragem e fé. Um ano novo grandioso para todos nós. Que em 2023 os debates a favor da população continuem e que seja um ano de muitas realizações. Os sonhos não têm data de validade, então aproveite o novo ano para persistir em cada um deles. Que a paz e a alegria invadam as nossas vidas e que 2023 seja um ano de muitas bênçãos. Correio Petropolitano Debate de volta nessa segunda-feira, pós-Natal, 26 de dezembro. Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo. A gente fez a nossa entrevista no primeiro bloco de hoje. Conversamos com o diretor da Águas do Imperador, João Henrique de Biriçá, que falou sobre as ações aqui em Petrópolis, os investimentos e apontou alguns detalhes, algumas falhas que foram realizadas também aqui pelo serviço. Mas nesse retorno de bloco, a gente já volta a falar de novo sobre o Natal, porque os consumidores voltam às lojas, mas em muitos casos para trocar o presente que recebeu. E por conta do número de reclamações ao PROCON, o órgão tem orientado os consumidores em relação à troca. Não obriga a loja ou o fornecedor a fazer uma troca por motivo de gosto ou tamanho. A medida só passa a ser obrigatória se no momento da venda houve comprometimento de fazê-la. O recomendado, então, é, antes de fazer a compra do presente, que o consumidor se informe sobre a possibilidade e as condições para trocar o produto. Por exemplo, manter a etiqueta, apresentar o cupom fiscal ou o cupom de troca. Segundo a entidade, ao efetuar a troca, deverá prevalecer o valor pago pelo produto, mesmo quando houver liquidações ou aumento do preço. Lembrando que, quando a troca é pelo mesmo produto, marca e modelo mudando apenas o tamanho ou a cor, o fornecedor não pode exigir complemento de valor, nem o consumidor solicitar abatimento do preço, caso haja mudança entre o que foi pago e o valor no dia da troca. Caso o produto comprado apresente algum tipo de defeito ou problema, o fornecedor tem até 30 dias para solucionar. Se o reparo não for realizado neste prazo, o consumidor pode optar pela troca do produto, devolução do dinheiro ou abatimento proporcional do preço. Se o produto for essencial ou se, em virtude da extensão do defeito apresentado, a substituição das partes danificadas comprometer as características fundamentais do produto ou ainda diminuir o seu valor, é direito do consumidor a troca imediata ou a devolução do valor pago. Precisa ficar atento, então, você que participou daquele amigo oculto, ganhou aquele presente, ou então foi dar algum presente para alguém, recebeu algum, precisa trocar. Tenha atenção em relação à política de troca do estabelecimento em que você adquiriu aquele produto e, lógico, ao Código de Defesa do Consumidor, porque é ele quem rege ali as regras em relação a isso. Inclusive, se as compras forem feitas fora do estabelecimento comercial, como, por exemplo, no caso das compras pela internet, o consumidor pode desistir da compra. É direito de arrependimento, que pode ser exercido em até 7 dias da data da aquisição ou recebimento do produto. Segundo o PROCON, é importante que o consumidor formalize a desistência por escrito e, se já tiver recebido o produto, deverá devolvê-lo, tendo direito a receber de volta o valor pago pelo produto. Inclusive, é por isso que a gente ressalta, sempre guarde a notinha fiscal. Mesmo que você, eu gostei do produto, ficou bom em mim, guarde a notinha fiscal pelo menos nesse período de 7 dias, nesse período que você tem de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Porque se, por exemplo, acontece alguma avaria com a peça
mesmo que você não tenha utilizado ainda, você tem a nota fiscal para realizar essa troca. Se você não tiver essa nota fiscal, fica mais difícil resolver o problema. Vale lembrar que os PROCONs estão sempre à disposição da população para auxiliá-los em casos como esses, por exemplo. Mas vale ressaltar, é necessário aí ter o cuidado na hora de fazer a compra, até mesmo para produtos mais caros, por exemplo, geladeira, um computador, um videogame. Você vai comprar aqui aquela garantia estendida. Atenção no contrato dessa garantia estendida. Verifique o que está sendo colocado, o que estipula o contrato, qual o serviço, qual o seguro que ele está oferecendo. Alguns pontos podem ser aquelas famosas pegadinhas, ou então a gente tem um contexto, entende muito rápido ali as questões e acaba que no final não pode realizar a troca do produto ou devolver, enfim. É importante ler o contrato com calma. Assim, as coisas são minimizadas na hora de realizar a troca de algum produto. Bom, mas vamos falar agora sobre o meio ambiente, porque mais de 1 bilhão de garrafas de vidro são descartadas no país, parte de forma inadequada em praias, rios, terrenos, baldios e lixões. Parte dessas garrafas vai parar em aterros sanitários e que, embora sejam estruturas adequadas, têm seu tempo de vida útil reduzido quando recebem materiais que poderiam ser reaproveitados. Para reverter esse cenário, o governo federal criou por decreto o Sistema Nacional de Logística Reversa de Embalagem de Vidro, que faz parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O decreto estabelece metas para o índice de reciclagem de embalagens de vidro descartáveis para o índice de conteúdo reciclado, que representa o quanto de material reciclado é utilizado na fabricação de novas embalagens. Os índices serão monitorados e avaliados a partir da apresentação de dados, informações e relatórios do Ministério do Meio Ambiente. As informações podem ser acessadas no site do programa Recicla Mais. Desde o lançamento da iniciativa, já foram certificadas mais de 300 mil toneladas de materiais recicláveis. As ações não terão recursos dos cofres públicos e serão realizadas pela iniciativa privada por meio de parcerias entre fabricantes, importadores e distribuidores comerciantes. E, lógico, de forma semelhante ao que já é feito no caso das embalagens retornáveis e em vários sistemas de logística reversas implantados no país, tais como os sistemas de logística reversa de eletrodoméstico, por exemplo. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a falta de regulamentação levava as empresas a buscarem cacos de vidro no exterior, como países da Europa. Além disso, muitos estados brasileiros não sabiam o que fazer com o vidro descartado. A medida também tem impacto no clima, pois a reciclagem aumenta a eficiência energética na indústria fabricante de vidro e reduz a emissão dos gases de efeito estufa. O caco de vidro reciclado demanda 40% menos energia e não emite gás carbônico. Então, mais um tema aí, a gente acabou de comentar sobre meio ambiente, sobre as águas. Agora a gente comenta aí sobre a reciclagem do vidro também. Você que está em casa, se puder, são ações simples, mas recicle também o seu lixo, o produto que você consome dentro de casa, caixinhas de leite, garrafas PET, as tampinhas PET também. Existem alguns projetos aqui em Petrópolis que realizam a coleta desses materiais. Alguns bairros existe a coleta seletiva. É importante que a população tenha consciência disso e possa cada vez mais trazer essa pauta e, de alguma maneira, ampliar aí o cuidado com o meio ambiente. E olha, não é só porque nós estamos agora nesse período festivo que nós vamos deixar de divulgar as oportunidades de emprego aqui em Petrópolis. Nesta semana são 60 vagas disponibilizadas. O cadastro para o balcão de empregos é feito no site da Prefeitura.
A Prefeitura de Petrópolis está oferecendo em seu balcão de empregos na internet 160 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site da Prefeitura, petrópolis.rj.gov.br, entre esta segunda-feira e sexta-feira, dia 30. O balcão de empregos é um serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico por meio do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Dentre as oportunidades estão auxiliar de manutenção, estagiário para engenharia civil, motorista de ônibus, dentre outros. As vagas são encaminhadas conforme o perfil do candidato. Então, você que está em casa e quiser se candidatar, mantenha o currículo em dia, viu? As vagas são enviadas, como a nossa produtora Nana comentou na reportagem, são enviadas conforme o perfil do candidato. Então, fez algum curso, participou de algum webinar, coloca lá no seu currículo, atualiza ele no site da Prefeitura. Vale lembrar, as empresas, elas são responsáveis pelas etapas de contratação e também pelo processo de entrevistas. O balcão de empregos atualiza as vagas toda semana. Então, se, por exemplo, você não foi selecionado, fique tranquilo, tenha paciência. As vagas vão surgindo, vão sendo atualizadas. Por isso a gente ressalta, mantenha o seu currículo atualizado. As empresas, além de serem responsáveis pela contratação e pelas entrevistas, podem colocar também as suas vagas no site da Prefeitura, www.petrópolis.rj.gov.br. Além de se candidatar, as empresas também podem acessar o serviço para divulgar as suas oportunidades. Você que ainda não adquiriu a sua, coloca lá, logo sai, viu? Assim a gente começa o ano de 2023 com emprego, carteira assinada, se Deus quiser. E vamos a uma outra notícia, essa curiosa, e que afeta os casais. Os casamentos estão ganhando sobrevida no Brasil. O número de divórcios no país diminuiu 10% neste ano em relação a 2021, segundo a pesquisa do Colégio Notarial do Brasil. Entre janeiro e novembro foram 68.700 separações registradas nos cartórios de notas. É o menor número desde 2018. De acordo com o vice-presidente do Colégio Notarial, Eduardo Calais, o fim do isolamento social e a retomada das atividades podem estar aí entre os motivos para a queda dos divórcios. Em 2021, foram 76.600 divórcios nos cartórios, recorde na história brasileira com relação a 2020, primeiro ano da pandemia. A queda foi de 3,8% naquele ano. Foram encerrados 71 mil casamentos. Os divórcios realizados em cartório são consensuais, quando as partes têm acordo sobre os termos. Nesse caso, não é necessário passar por um juiz para oficializar o fim do casamento. E a gente vê, né? A disponibilidade ali das atividades, da retomada das atividades, tem feito com que os casais continuem juntos. Olha que curioso, viu? Ir para o trabalho, deixar o home office de lado, ir para o trabalho, jogar o futebol, às vezes as mulheres irem para uma roda de conversa. É importante que cada um tenha o seu espaço, cada um possa aproveitar também com os amigos, com os familiares, até para dar um pouco de saudade também, né? Assim a gente vê aí que, pelo visto, ampliar ali a distância entre os casais tem feito bem, inclusive. Os números aí foram comentados, curioso essa informação, né? E foi divulgado nessa segunda-feira pela Fundação Getúlio Vargas o índice de confiança do consumidor, que aumentou no mês de dezembro. O índice de confiança do consumidor subiu 2,7 pontos, chegando a 88 pontos em dezembro. O aumento ocorre depois de 2 meses de queda e contribuiu para zerar as perdas acumuladas nos últimos 2 anos. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O levantamento aponta que a melhora da confiança reflete um aumento do otimismo em relação aos próximos meses, principalmente das famílias de menor poder aquisitivo, que vêm se mantendo mais endividadas e sofrendo mais com os efeitos da inflação e da taxa de juros elevada.
Em relação ao mercado de trabalho, o levantamento apontou piora na expectativa. O ano fecha um saldo positivo e zero as perdas acumuladas nos últimos 2 anos. Mas é necessário um grande caminho para que a confiança volte a superar o nível neutro, estimulando o consumo. Em média, aos móveis trimestrais, a confiança do consumidor sofreu queda de 0,3 pontos e atingiu aí 87,3 pontos, após registrar alta nos últimos 5 meses. Entre os componentes, por exemplo, do índice de confiança do consumidor, em dezembro, o índice de situação atual ficou estável, com a variação de 0,1 ponto, e aí ficou com 70,9 pontos a média. E o índice de expectativas subiu 4,3 pontos, chegando a 100,3 pontos, o melhor resultado desde dezembro de 2019. Mudando de assunto, agora vamos falar sobre 3 Rios, porque, de acordo com o decreto 6.953, do dia 22 de novembro desse ano, o feriado municipal do dia 14 de dezembro, aniversário da cidade, que foi instituído pela lei número 2.547, do dia 7 de dezembro de 2021, foi transferido para o dia 26 de dezembro, ou seja, hoje, feriado em 3 Rios. A solicitação de mudança da data do feriado já é tradicional e deve-se ao entendimento de que a troca é essencial para as empresas da cidade e também para os comerciários, por se tratarem de oportunidade de incremento nas vendas de fim de ano, o que possibilita, então, assim, o aquecimento da economia local. Além disso, a data se torna uma opção de descanso mais prolongado, já que será após o feriado de Natal. Queria eu que fosse feriado em Petrópolis, viu? Mas seguimos aqui firme, seguimos forte com o nosso trabalho. O serviço de atendimento, agora mudando completamente de assunto, a gente fala sobre Teresópolis e é uma informação importante. O serviço de atendimento de urgência, o SAMU, completou 1 ano de operação na cidade nessa última sexta-feira, dia 23. E integrado à rede de urgência e emergência de Teresópolis, o serviço já foi responsável, veja só, por 5.561 chamadas. Desse total, 2.898 com o envio de ambulâncias e cerca de 2.663 de casos selecionados. O SAMU opera na cidade e no interior durante 24 horas na prestação de atendimentos ou resgate de pacientes em situação de emergência, com a necessidade de intervenção especializada e imediata. O chamado é feito pelo número 192. Os serviços prestados são pautados no compromisso de proporcionar uma assistência de qualidade, salvar vidas com eficiência, rapidez e ética, com humanidade e acolhimento e principalmente respeitando toda a população teresopolitana. O SAMU Teresópolis completa 1 ano de atendimento no município com profissionais de prontidão durante 24 horas e 7 dias por semana. Mas você sabe como o serviço recebe as chamadas após uma ligação pelo número 192? Quando você liga 192, essa chamada é direcionada para a central em Petrópolis e lá você vai ser atendido por um médico regulador. Esse médico vai absorver todas as informações que o solicitante estiver passando naquele momento, o quadro da vítima, a situação naquele momento, qual tipo de ocorrência que aconteceu, se é um atendimento clínico, se foi algum acidente, e ali ele vai definir se apenas uma orientação médica pelo telefone, a chamada telemedicina, é o suficiente ou se é necessário o deslocamento das equipes até o local. Quando esse sinal toca, é hora da equipe se preparar para ir ao socorro desses chamados em qualquer ponto da cidade ou interior. As equipes têm 60 segundos desde a entrada da ocorrência para a gente até estar dentro da viatura para iniciar o deslocamento. A média diária é em torno de, vamos botar, de 15 atendimentos, 14 a 15 atendimentos para as 2 viaturas, né?
Inaugurado no dia 23 de dezembro do ano passado, o serviço de atendimento móvel de urgência já recebeu mais de 5.500 chamadas. Desse total, mais de 2.800 foram com envio de ambulâncias e cerca de 2.600 casos solucionados através do telefone. Então, aqui a gente tem treinamento periódico, tá? Praticamente toda semana a gente está fazendo treinamento, porque a emergência pré-hospitalar exige isso, né? E é um protocolo do serviço. Tá no hospital, você tem tudo à mão. No pré-hospitalar, não. Uma hora você está embaixo de chuva, outra hora você está embaixo do sol quente, você está em locais que não são os locais adequados para o atendimento. Então, o treinamento é feito periodicamente, tá? No SAMU, desde o começo do serviço, Bernardo reconhece que todo o treinamento oferecido aos colegas da equipe retorna como benefício para a população. Eu costumo dizer que para mim é prazeroso eu poder atender a população hoje da minha cidade. Isso aí para mim não tem preço. Fundamental esse serviço, não só em Teresópolis, mas em Petrópolis, em todos os municípios. Esses profissionais salvam as vidas, assim como, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, que também atende as emergências. E é fundamental que eles sejam capacitados, treinados e que possam realizar esse serviço de emergência, né, com veemência, sempre ali atentos, porque às vezes é um caso de vida ou morte. E quanto antes esses profissionais atuarem, a maior probabilidade daquela pessoa sair bem, sair com vida. Vamos falar agora sobre Petrópolis, porque ônibus seminovos começaram a circular nessa segunda-feira nas comunidades do Atílio Marote e Rio de Janeiro. Na última sexta-feira, a operação com o veículo seminovo começou na região do Boa Vista. A aquisição dos coletivos faz parte do acordo firmado entre a Prefeitura e o Sindicato das Empresas de Transporte de Petrópolis, o Cetranspetro. A previsão é que ainda nesta semana outros ônibus seminovos já estejam em operação em outras localidades. Na semana passada também começou a circular com um veículo seminovo a comunidade de Pedro Ivo e no Morém. Vale ressaltar que Petrópolis está precisando e muito dos serviços. Basta saber agora a qualidade desses ônibus e se a frota de 100% vai voltar, né? Não adianta a gente pegar aqui, compartilhar, divulgar, que são novos ônibus, não são, né? São seminovos. Mas saber a qualidade deles, se vai ter itinerário e se vai voltar a operar com 100% da frota. Já está há muito tempo sem e o Petropolitano ainda continua sofrendo com essas questões de transporte público. 50, 60 minutos, né? 1 hora esperando o ônibus. Isso dia de semana. Fim de semana a situação ainda se agrava, viu? Uma última informação para você: o governo do estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, realizou neste último ano uma série de medidas para reduzir o prejuízo de famílias que ficaram desabrigadas ou desalojadas nos municípios fluminenses desde as tragédias naturais. Entre as ações está a distribuição do cartão Recomeçar, um cartão de débito de R$ 3.000 em parcela única à população de baixa renda, para que pudessem reconstruir suas casas por meio de compra de materiais de construção ou produtos como móveis, geladeira, fogão e demais eletrodomésticos da linha branca. Este ano, mais de 23 mil famílias foram beneficiadas em 18 municípios, com aproximadamente 60 milhões de reais em recursos estaduais. Petrópolis, que foi a cidade mais prejudicada pelas chuvas do início do ano, recebeu quase 4 mil cartões, foram cerca de 3.915. Além do Recomeçar, por conta da gravidade da situação, os petropolitanos também receberam um cartão Super RJ, totalizando um investimento de 54 milhões de reais somente com esse benefício. E uma outra informação importante, a Defesa Civil divulgou agora há pouco, estou até aqui com essa informação no meu celular, é sobre pancadas de chuva agora para tarde aqui em Petrópolis. Então você morador dos pontos de risco, você que está pelo centro da cidade, muita atenção aí à chuva agora para esse período da tarde. Vamos ficar atento às sirenes, aos alertas da Defesa Civil. Se você ainda não recebe os alertas, é simples, basta mandar uma mensagem de texto
para o número 40199 com o seu número do CEP. Automaticamente você vai receber os alertas da Defesa Civil. Assim a gente termina o programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Para você de Nova Friburgo, Três Rios, Teresópolis, Paraíba do Sul, Patiraférias, também muito obrigado pela sua atenção, por nos deixar chegar à sua casa. É sempre bom ter você aqui com a gente e, lógico, lembrando, você pode acompanhar a nossa edição também nos nossos canais digitais, no nosso site, no nosso YouTube, no nosso Facebook, tanto ao vivo ou você consegue rever, caso você não tenha conseguido assistir a nossa programação. Amanhã nosso encontro, 1h da tarde, viu? Ao vivo, estaremos aqui, sempre com o compromisso de trazer assuntos relevantes à população. Até lá, um abraço para você, amanhã a gente se vê.